O livro do Sirácida, por exemplo, afirma que Deus elevou Arão. Podemos ler isso no capítulo 45, versículo 6. Elevou Arão, colocou Arão sobre, digamos, todo o povo. Ou seja, Arão ficou colocado sobre o seu povo, como justamente invocando essa ideia de mediação. No capítulo 50, versículo 7, falando do sacerdote da época, do sumo sacerdote da época, ele é descrito como um sol radiante, com as suas vestes solenes, no ato de realizar as suas funções. O sumo sacerdote é apresentado pelo autor do livro do Sirácida justamente como um sol radiante, como uma figura celeste. Na carta aos Hebreus, nós encontramos uma posição, digamos que tenta equilibrar aquela visão do Antigo Testamento. O sumo sacerdote é apresentado na carta aos Hebreus como tendo sido escolhido entre os homens, constituído para o bem dos homens, nas coisas que dizem respeito a Deus. Capítulo 5, versículo 1 da carta aos Hebreus. Ou seja, se tenta equilibrar o aspecto do serviço a Deus e dessa comunhão com os homens, dessa orientação ministerial também em favor dos homens. No mistério pascal de Cristo, perpetuado, digamos, no sacramento da Eucaristia, nós encontramos também esse equilíbrio que ainda não é tão claro no Antigo Testamento, ou seja, invocando aqui uma imagem, um conceito de Schurman, que nós vimos na Cristologia. A existência de Jesus é uma pró-existência dupla, ou seja, Jesus existe e vive para o Pai, para os homens. Ele está todo orientado para o Pai, em prol do Pai, em prol dos homens. Assim, essa sua pró-existência dupla chega ao seu ápice na cruz. Esse sacrifício de amor que se oferece ao Pai em favor dos homens é perpetuado no sacramento da Eucaristia. Daí que o sacerdócio neotestamentário, profundamente unido ao de Cristo, daí que o sacerdócio neotestamentário que foi instituído na última ceia, junto com a instituição da Eucaristia, também deve ser entendido nesse contexto de uma pró-existência dupla. O sacerdócio neotestamentário existe para Deus e para os homens, vive uma missão de mediação. Nesse caso, os ministros participam da única mediação de Cristo, mas é uma mediação participada ou subordinada, mas aonde o sacerdócio ministerial existe, também deve ser entendido nessa orientação de uma existência em prol de Deus, a serviço de Deus, em prol dos homens, a serviço em favor dos homens. Assim como o sacerdócio de Cristo é duplamente orientado para o Pai e para os homens, assim o sacerdócio neotestamentário será. No sacerdócio de Cristo, Deus e os homens encontram-se numa comunhão de amor. E como prolongamento, como participação desse sacerdócio, também no sacerdócio neotestamentário é assim. A vocação do sacerdócio neotestamentário é ser um ministério de comunhão entre Deus e os homens.
E nós decidimos concluir essa parte do nosso capítulo que fala do sacerdócio no Antigo Testamento com um texto de Joseph Ratzinger, no qual se recorda que não existe uma oposição entre sacerdócio do Antigo Testamento e sacerdócio neotestamentário, como alguns querem. É interessante o paradoxo dos protestantes. Eles querem ver o sacerdócio, eles querem dizer que não há um sacerdócio no Novo Testamento, ou seja, há uma ruptura entre o Novo e o Antigo Testamento quanto a um ponto tão importante, diríamos até uma linha essencial da teologia veterotestamentária, da história da salvação. Então eles veem uma ruptura aqui. Por outro lado, a gente nota hoje uma série de igrejas pentecostais ou neopentecostais, uma espécie de nostalgia do culto do Antigo Testamento, tendo abdicado do culto do Novo Testamento, do verdadeiro culto. Eles vão buscar no Antigo Testamento símbolos, ritos, construir um templo ou uma igreja no formato do Templo de Jerusalém, fazer uma menorá, fazer os pastores usarem vestes judaicas, o kippá, o véu de oração talit, fazer orações em hebraico, tudo isso para tentar oferecer aos seus fiéis uma espécie de liturgia que não há mais, ao menos na opção de vida cristã própria do pentecostalismo, própria do protestantismo, podemos ser protestantismo, vamos dizer, de matriz reformada ou calvinista. O culto, praticamente a reunião é apenas uma reunião sinagogal, né? A reunião protestante. Se lê a palavra e se prega a palavra e faz um canto antes ou depois. Se perdeu a dimensão de sacrifício, de culto, ou de sacerdócio ministerial. E aí existe uma nostalgia, eles tentam pegar elementos lá do Antigo Testamento para repropor com uma forma nova para os fiéis cristãos agora. Forçam a barra, diríamos em português. Mas no culto neotestamentário, no sacerdócio neotestamentário, nós temos uma riqueza muito grande, os sacramentos, um sacerdócio, um sacrifício que não se repete, é sempre o mesmo sacrifício de Cristo, e nós celebramos o seu Zikaron, o seu memorial, que torna presente agora para a comunidade que está celebrando o mistério do Calvário, o mistério do sacrifício de amor de Cristo, a cruz e a sua vitória, a sua ressurreição. Então Joseph Ratzinger nos ajuda a ter uma visão mais global da Sagrada Escritura e da história da salvação, vendo que não há ruptura entre o sacerdócio veterotestamentário e aquele neotestamentário. Esse trecho nós tiramos de um livro em espanhol chamado Convocados en el Camino de la Fe, Madrid, 2005. Deve-se rechaçar uma concepção que pressuponha nos elementos do culto e do sacerdócio a ruptura total com a história salvífica pré-cristã, ou seja, a história veterotestamentária, e negue a conexão entre o sacerdócio veterotestamentário e o sacerdócio neotestamentário. Devemos recusar percorrer esse caminho que vê uma total ruptura entre o culto e o sacerdócio do Antigo Testamento e o culto e o sacerdócio do Novo Testamento. Pois desta maneira o Novo Testamento não seria a realização, mas sim uma contraposição à antiga aliança,
O Novo Testamento não seria a realização plena daquilo que foi sendo vivido no Antigo Testamento? Não seria, como Cristo diz, levar ao pleno cumprimento a lei e os profetas? Mas seria uma oposição, seria uma contraposição ao Antigo? Enquanto o Antigo tinha culto e sacerdócio, o Novo não tem? Não, absolutamente não. Essa é a visão da ruptura. Ao contrário, a unidade interna da história da salvação deve ser mantida, não pode ser destruída. Nessa visão de ruptura parece ser destruída essa unidade interna da história da salvação, enquanto numa visão de continuidade, essa unidade interna da história da salvação se preserva. Neste sentido, continua Ratzinger, neste sentido devemos dizer com decisão e não envergonhados, quase que pedindo desculpas: sim, o sacerdócio da igreja é continuação e recepção do sacerdócio veterotestamentário, que justamente na novidade radical e transformadora do sacerdócio de Cristo encontra a sua autêntica realização. E aqui a gente precisa lembrar, nessa visão de continuidade não se quer negar a novidade radical, transformadora que Cristo veio trazer, mas não precisamos optar entre a novidade do Cristo e a continuidade com o Antigo Testamento. Alguns dizem, se estamos em continuidade com o Antigo Testamento, anulamos a novidade do Cristo. Não precisamos optar por uma coisa ou outra. Como católicos, temos a capacidade de ver a possibilidade de uma continuidade com uma novidade. Existe uma linha de continuidade, onde em Cristo o sacerdócio do Antigo Testamento é elevado a uma perfeição que ele não tinha. Uma novidade, agora não há mais diversos sacrifícios, mas apenas um sacrifício. Não há diversos sacerdócios ou sacerdotes, apenas um, que é o Cristo. E todo o sacrifício do Novo Testamento é uma participação, é o memorial do sacrifício de Cristo, e o sacerdócio do Novo Testamento é uma participação no sacerdócio de Cristo. Então existe uma continuidade, mas uma novidade, uma radical novidade, transformadora. E é desse modo que Cristo realiza o Antigo Testamento, em continuidade com ele, sem ruptura, mas trazendo uma boa nova, uma novidade extraordinária, revolucionária, diríamos. Que bonito é a nossa fé, que bonito é o modo com o qual nós cremos. E aí agora nós vamos falar um pouquinho, justamente, do sacerdócio de Cristo no Novo Testamento.